E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai desvendar a história de uma empresa que, tipo, resolveu largar tudo e apostar tudo no Bitcoin. Pois é, eles viraram o que a gente chama de empresa de tesouraria Bitcoin, é Ah. basicamente o ativo principal deles agora. E o mais louco é que as ações deles, a MSTR, dispararam. Tipo, estão subindo mais que o próprio Bitcoin. Será que essa estratégia maluca é genial ou é fria, hein? Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A MicroStrategy, comandada pelo Michael Saylor, começou como uma empresa normal de software e serviços em nuvem. Isso aí. Mas em 2020, o Saylor, bom, ele meio que teve uma visão diferente. Começou a comprar Bitcoin com tudo, usando o caixa da empresa. E não foi pouquinho não, viu? Eles viraram a empresa com a maior reserva de Bitcoin do mundo, 331 mil Ah, Bitcoins. caramba. Isso dá mais ou menos uns 31 bilhões de dólares, né? É, isso aí. Uma baita demonstração de confiança no futuro do Bitcoin. E o Saylor não parou por aí. Ele começou a usar a própria empresa como garantia para comprar mais Bitcoin, emitindo dívidas e títulos É conversíveis. tipo usar um efeito alavanca, sabe? Se o Bitcoin subir, o lucro é gigante. Mas se cair, Aí o negócio complica. complica bastante. A dívida vira uma bola de neve. Mas e aí, essa fé toda do Saylor tem nome? Capital digital. E ele acredita que o Bitcoin está só começando, que vai ser tipo a principal forma de capital no mundo digital. Concorrendo com ouro, imóveis, até E ações. ele não tá brincando quando fala do potencial do Bitcoin. A previsão dele é que chegue a 13 milhões de dólares até 2045. 13 milhões. É muita coisa. Será que ele tá viajando ou será que ele sabe de algo que a gente não sabe? Para chegar nesse número, ele se baseia na ideia de que o Bitcoin está ganhando cada vez mais espaço no mercado global, com mais gente investindo nele como reserva de valor. E a entrada de empresas grandes, instituições financeiras, também conta muito pra ele. É tipo um sinal de que o Bitcoin tá ficando cada vez mais legítimo. Mas a gente não pode esquecer que o mercado de criptomoedas é tipo uma montanha-russa. Super volátil. Já vimos altas e baixas absurdas e não tem como garantir que isso vai acamar. E é aí que a gente volta para o MicroStrategy. Essa volatilidade é um ponto de interrogação gigante para eles. Se o Bitcoin despencar, a MicroStrategy pode perder muito dinheiro com suas reservas. E com a dívida que eles têm, uma queda forte pode ser fatal, A situação pode virar bem feia. sem dúvida. Imagina a pressão se o Bitcoin cair e de repente a dívida começar a sufocar a empresa. Eles podem ser obrigados a vender Bitcoin a preço de banana para cobrir as obrigações. Seria um desastre. Mas, mesmo com todos esses riscos, a história da MicroStrategy tem uns paralelos interessantes com a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett. Olha só que interessante. Você tocou num ponto importante. Assim como a Berkshire, a MicroStrategy está atraindo investidores que veem na empresa uma forma indireta de investir em Bitcoin. Talvez por causa de regulamentações que impedem o investimento direto. Faz sentido. E as duas empresas, MicroStrategy e a Berkshire, elas meio que compartilham a mesma filosofia, né? Investir em ativos que acreditam no longo prazo, buscando valor a longo prazo. Então, no selo de Buffett tem estilos bem diferentes, né? Totalmente. O Buffett é famoso por ser super avesso ao risco. Já o Saylor tá usando um monte de dívida para turbinar a sua estratégia. Isso muda tudo. E para completar, a MicroStrategy não pretende parar por aqui. Eles anunciaram um plano de 42 bilhões de dólares para aumentar ainda mais a aposta no Bitcoin. Uau! Eles vão basicamente dobrar a aposta. Emitir 21 bilhões de dólares em ações e mais 21 bilhões em dívida para comprar, adivinha só, mais Bitcoin. Eles estão realmente confiantes no Bitcoin. E isso nos leva à grande pergunta. A ação da MicroStrategy, a MSTR, tá cara ou barata? Boa pergunta. A MSTR está sendo negociada com um prêmio em relação ao valor das reservas de Bitcoin. Isso sugere que os investidores estão apostando na visão do Saylor. É uma aposta arriscada. Será que a gente está vendo uma bolha prestes a estourar ou uma estratégia genial em ação? Só o tempo dirá. Verdade. Mas, por enquanto, a MicroStrategy é um estudo de caso fascinante. Uma empresa que se reinventou e apostou tudo num ativo emergente como o Bitcoin. E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho na MicroStrategy, a gente viu na primeira parte como eles estão apostando tudo no Bitcoin. Com direito a dívidas e tudo para comprar mais. Mas o Saylor fala muito de capital digital, né? O que ele quer dizer com isso? Ele acredita que o Bitcoin vai ser a principal forma de capital no mundo digital, tipo, competindo com ouro, imóveis, até ações. Mas por que o Bitcoin tem tanta criptomoeda por aí? O Saylor argumenta que o Bitcoin tem umas características únicas, tipo a escassez. Ele compara com ouro, sabe? Quantidade limitada ninguém pode criar do nada. E isso protege o Bitcoin da inflação, que detona o valor do dinheiro normal, né? Exatamente. E além da escassez, o Saylor gosta da segurança do Bitcoin, com criptografia protegendo as transações. E também da descentralização. Sem governo ou banco controlando, né? Isso aí. Um sistema meio que paralelo imune à manipulação. E isso atrai muita gente, principalmente de países com problemas na economia ou política. Faz sentido, é tipo um porto seguro protegendo dinheiro. Mas será que o Bitcoin tem potencial por ser a principal forma de capital mesmo?
13 milhões de dólares até 2045 parece meio. 13 milhões é um número que choca. Mas para entender essa previsão, a gente precisa ver os argumentos. Ele diz que o Bitcoin está ganhando cada vez mais espaço no mercado, com mais gente investindo para proteger o patrimônio. E a entrada de empresas grandes, bancos, também é importante para ele, sinal de que o Bitcoin está ficando mais legítimo. Ele compara o Bitcoin com o ouro, que sempre foi um ativo de refúgio em tempos de crise. Inteligente essa comparação, né? Ele quer ligar o Bitcoin a um ativo que já tem história como reserva de valor. Mas a montanha-russa das criptomoedas como fica? Pois é, a volatilidade é um ponto de interrogação. A MicroStrategy pode perder muito se o Bitcoin cair forte. E a dívida que eles têm pode virar uma bola de neve. Com certeza. E se a empresa tiver que vender Bitcoin barato para pagar dívidas, aí a coisa fica feia de verdade. Mas a estratégia deles levanta uma questão importante, né? O que define o valor de um ativo? Verdade. A gente sempre pensou em utilidade, escassez, confiança, mas o Bitcoin está mudando essa percepção. E a MicroStrategy está apostando nessa mudança. Eles acreditam que o Bitcoin vai dominar o mundo digital. E essa aposta nos leva para a próxima parte do nosso mergulho. A gente vai ver como o mercado está reagindo e se essa estratégia é sustentável. Voltando ao nosso mergulho na MicroStrategy, vimos a aposta deles no Bitcoin, os riscos, as implicações, mas e aí o mercado está gostando dessa ideia? É a pergunta de $1 milhão, né? A galera está dividida. Uns acham que a MicroStrategy é visionária, outros estão preocupados. E essa divisão aparece no preço da ação, a MSTR. Ela sobe e desce junto com o Bitcoin, vira tipo um termômetro do mercado. Verdade. Muita gente usa a MSTR para se expor ao Bitcoin indiretamente. Para os fãs do Bitcoin, a MicroStrategy é pioneira, abrindo caminho para outras empresas. Eles veem a estratégia como a prova de que o Bitcoin é tipo um ouro digital, protegendo o dinheiro da inflação e da bagunça na economia. Mas os céticos estão com o pé atrás, né? Acho que a MicroStrategy está arriscando demais, botando tudo num ativo tão volátil. Eles têm medo da dívida. Se o Bitcoin cair muito, a empresa pode se afundar. Dívida é um problema. Mas no fim das contas, o que importa é se a estratégia vai funcionar no longo prazo. E isso depende do Bitcoin, né? Se ele virar esse capital digital que o Sela fala, a MicroStrategy vai se dar bem. Mas se o Bitcoin fracassar, ou se os governos criarem leis contra, aí a coisa complica. A MicroStrategy está num momento decisivo. Muita coisa pode acontecer e eles não controlam tudo. A história deles mostra como o mundo dos negócios está mudando rápido, né? O Bitcoin e outros ativos digitais estão desafiando o que a gente sempre pensou sobre valor e investimento. E a MicroStrategy está bem no meio dessa revolução. E aí, pessoal, o que vocês acham? A aposta no Bitcoin vai dar certo? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nossos próximos mergulhos. Valeu!